tá gravando. Bom, olá, eu sou Felipe da Rocha e estarei compartilhando um pouco do conhecimento que eu tenho consumido nos últimos anos. Não tenho uma intenção de trazer máximas nesses vídeos, mas espero que eu possa te ajudar no autoconhecimento e, como eu falei, sobre algumas coisas que eu ando e venho consumindo de uns anos para cá, né? A PNL, programação neurolinguística, teologia, Kabbalah também, gosto bastante, consumo bastante, estudo bastante, e arte, né? Sou músico por formação, sou um compositor e trarei muitas curiosidades a respeito da arte e o social, não só sobre a música, mas como que isso influencia, como que isso de fato molda, né? Eu acho que o principal motivo é esse desses vídeos, é você perceber como você está sendo moldado por todas essas coisas que programam o seu dia, que programam a sua mente. E a arte é uma delas, tá? Então, neste primeiro vídeo eu quero trazer uma comparativa de duas coisas que eu acho pertinente, tá? Um é esse livro Gary Chapman, né? Acho que é isso. As 5 linguagens do amor e como elas funcionam para cada um de nós, em comparativa com este livro aqui, A Força Mágica do Apelo Emocional, tá? Esse livro aqui eu não lembro de quem é não, mas eu vou já dar uma olhada para não deixar, tá aqui. Roy Garne, acho que é isso. Roy Garne, né? O meu inglês ainda está ali meio engateando, estou resolvendo isso, mas enfim, não vou editar esse vídeo, vai sair com todos os erros e todas as dificuldades que eu tiver, porque eu acho que tem que ser assim mesmo, tá? É o meu processo. Então, bem, são dois assuntos muito pertinentes para a nossa vida diária, né? Uma coisa que muitas pessoas têm enfrentado muita dificuldade familiar e profissional, de acordo com as linguagens do amor. Primeiro porque elas podem mudar, né, de acordo do seu ambiente, ou como ela foi construída em determinadas situações, né? Família 1, geralmente as pessoas mantêm boa parte disso, mas muita gente tem linguagens diferentes em casa e outra linguagem no trabalho, tá? E da mesma forma, na verdade, da mesma forma, mas de uma forma menos mutável, né? Esse livro fala, esse livro é um livro maravilhoso da década de 60, tá? De uma série de livros, aqui, O Poder do Pensamento Humano, e ele traz os 4 principais apelos emocionais que alguém pode estar submetido, né? E é o amor, dinheiro, desejo de consideração e instinto de preservação, tá? Se você não tem um, com certeza você tem 2. Se não tem 2, certamente será 3. Quase ninguém tem os 4, né? Porque algumas coisas são meio divergentes em algumas situações, mas não deixa de ser um fator mutável. Eu vou ter que dar uma pausa aqui que o meu computador está descarregando e ele vai parar de gravar. Tá gravando de novo. Pronto. Bem, como eu ia falando antes de cortar o vídeo, não é bem uma edição, mas foi cortado, né? Meu computador estava descarregando. Mas seguindo, este é um dos livros que eu vou abordar, A Força Mágica do Apelo Emocional. Ele é um livro da década de 60, se eu não me engano, final de 50, e essa edição é uma edição bem velha até, né? Tá aqui meio largadão, achei num sebo, e é essa coleção aqui. O Poder do Pensamento Humano. Eu consegui comprar 1 e o 2 ainda, estou atrás do resto, né? Vi que tem uma coleção ou outra, alguém se desfazendo na internet, mas acabo não confiando muito nessa compra, né? A coisa pode estar bem ruim e eu não sei ao certo se valeria a pena, mas enfim. Ele traz um exemplo muito bacana sobre o instinto de preservação. Uma senhora que está em uma ponte no Brooklyn, ameaçando se jogar. Algumas décadas atrás muitas pessoas faziam isso, né? Boa parte desgostosos da vida, a outra apenas fazendo drama, não eram de fato o que queriam. E se você tem esse tipo de pensamento, busque ajuda, tá? Porque todo mundo sai perdendo.
Então, ela, ao estar ali naquela situação, e lamentando, e juntando gente, juntou polícia e uma série de coisas, né? Aquela situação dramática. Ela então fala muitas coisas, né? Porque ninguém me valoriza, porque eu sempre limpo a casa, porque isso e aquilo, porque ele chega e sempre suja tudo, coisas do tipo. Não é bem, não são bem esses exemplos, mas é mais ou menos assim que o livro traz esse apelo emocional. E ali junto estava um guarda que entendia um pouco de inteligência emocional e ouviu a mulher durante uns 20 minutos ou próximo disso. O amor dela, né, as reclamações, as suas falas, e ele, em uma atitude inteligente, chegou perto dela e disse: Senhora, eu sei que a vida é difícil, eu sei que a sua vida não está fácil, eu sei que não lhe valorizam e eu sei que não fazem questão, mas olhe para essa água, ela está toda suja, a senhora vai cair, vai se sujar toda, né? E a mulher, num rompante, foi convencida e desceu por essa simples frase. E essa é a força, como diz exatamente, né? A força mágica do apelo emocional. Então, o apelo emocional que essa mulher tinha como vida diante das suas reclamações era o instinto de preservação, né? Ela queria se preservar daquela água suja, porque ela era uma pessoa que buscava muito limpezas e organizações, esse tipo de coisa. Então, coerentemente, essas características se apresentam, né, nas nossas atitudes, nas nossas falas, nas nossas ações. E é um pouco dessa comparativa que eu quero trazer hoje de forma rápida. Esse vídeo não vai ser tão longo, tá? Como é um vídeo protótipo, eu não quero me estender e a ideia não é saturar esse assunto. Eu quero apenas jogar para você se perceber no seu dia e entender se isso faz parte da sua vida também, se você demonstra também, e principalmente se você sabe ler pessoas, se você entende desses apelos emocionais e por um único motivo, né? E que é o mesmo para que esses estudos existam, ou existem, né? É para que nós vivamos melhor em sociedade, para que nós possamos resolver melhor os nossos conflitos e para que nós possamos, então, se desenvolver como pessoa, como alma, evoluir enquanto mente, né? Então, o livro As Cinco Linguagens do Amor, aqui ele, eu só tenho ele PDF, tinha um físico, não sei cadê. Ele é bem interessante, porque ele traz, de fato, eu acredito que nessas parcelas, né, como ele tabula, existem camadas. Por exemplo, a força mágica do pensamento tem o amor. E o amor não é só uma verdade, ele tem camadas as quais as pessoas são atingidas de forma diferente, né? Mas nós temos palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço, presente e o toque físico, né? Que esse era um dos meus principais. Palavras de afirmação e toque físico. E à medida em que isso foi mudando, o tempo foi mudando, eu fui me percebendo melhor, tratando alguns traumas, então agora todos eles têm uma camada muito parecida, mas os que ainda têm um pouco mais de força é palavras de afirmação e tempo de qualidade. Isso faz muita diferença para mim, muita mesmo, tá? Então, a comparativa que eu quero trazer para essas duas coisas é o amor enquanto verdade e situação social, ela está em todos os lugares. Eu vou falar um pouquinho das quatro, tá? Dos quatro apelos emocionais. Eu vou dizer para vocês exatamente aonde essas coisas estão incutidas. O amor, ele está em todos os lugares. Ele está na amizade, ele está na relação, ele está no casamento, ele está no apego, né? Ele está na paixão, ele está no sexo, está em muitos lugares. E o amor, de fato, é um grande apelo onde a maioria das pessoas estão, né? O amor e o dinheiro. E aí eu costumo dizer que em níveis mais assertivos você pode ter, por exemplo, amor e instinto de preservação, né? Ou amor e desejo de consideração, que não são iguais, mas são próximos, né? E todo mundo se encaixa nisso. Como que isso está no social? A música que você escuta na sua cidade, na sua rádio, nas suas playlists, todas elas estão entupidas de apelos emocionais. Tá? E é bom que a gente preste muita atenção nisso por um simples motivo, não principalmente, quer dizer, não exatamente apenas para nos conhecermos,
mas para nós entendermos também o que está influenciando as nossas vidas. Platão dizia que se você quer conhecer uma sociedade, perceba a música que o seu governo a dá, né, ou dá para eles. Então, hoje nós temos uma cultura de ídolos, né? Uma cultura de grandes estrelas, de grandes cantores, de grandes carreiras, de grandes discos, de grande tudo é megalomaníaco. E nenhuma dessas coisas de fato nos traz uma saúde espiritual tão boa assim, né? Uma vez que você idolatra o seu cantor preferido. E embora você possa dizer assim, não, eu não idolatro, né? Nós podemos conversar um pouco mais minuciosamente para você entender que sim, nós idolatramos sim. Os cantores, as pessoas, os amigos, os amores, os animais de estimação, os bens que nós possuímos, nós idolatramos muitas dessas coisas. E existe uma cantora que me fez chorar muitas vezes com suas músicas, e eu já sabia que eram apelos emocionais, e eu me permito muitas vezes essas experiências porque eu acho que como músico, sou compositor, eu preciso vivê-las para que eu consiga compor também. Hoje já não escolho esse tipo de cantor, né? Que a pessoa que eu quero falar é a Marília Mendonça, por exemplo. Ela e mais algumas, né? O sertanejo como um todo tem um apelo emocional muito absurdo, com desejo de consideração muito forte. São traições, é dinheiro, é uma série de coisas. Então, quando você tem uma música como aquela o esposo no motel, né? Que ela fala, então aqui o seu futebol toda quarta-feira, e por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel, é o mesmo que você me prometeu o céu e agora me tirou o chão, né? E no fim ela termina com um apelo de dinheiro e humilhação, né? Que é o toma aqui os R$ 50, né? Para ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz, tome aqui os R$ 50. Esse tipo de música traz um apelo emocional absurdamente cativante, porque a maioria das pessoas já se sentiu traída. Não é que elas tenham sido traídas pelos seus cônjuges, ou familiares, ou qualquer coisa do tipo, mas todo mundo já se sentiu traído de alguma maneira. Nós costumamos chamar isso de juízo de valor, né? E essas experiências, elas trazem consigo uma série de fatores que costumam destruir muito o nosso âmago, destruir muito as conexões que a gente faz de segurança baseada na nossa criança interior, a nossa criança, toda a personalidade e caráter que foi construído na primeira infância, tá? Então, uma música como essa, eu vou fazer aqui alguns vídeos avaliando algumas letras para vocês, como compositor e como programador mental, para vocês entenderem que não vale a pena ouvir determinados tipos de música, né? Por quê? Porque não existe fala ou palavra ou escuta neutra. Não existe, tá? Isso é uma verdade que quase ninguém fala, porque quase ninguém sabe, infelizmente. Não existe escuta neutra, né? Ninguém escuta em nenhuma neutralidade. Nem mesmo um professor que vai ensinar algo, como eu estou fazendo isso aqui, eu sou um explicador. Nem mesmo eu, nem mesmo um professor algum consegue colocar um assunto de forma tão neutra assim, um jornalista não consegue, por aí vai. E claro, eu estou generalizando, né, quase uma dialética erística, como diz Schopenhauer, generalizar, mas não é isso que eu quero dizer, porque obviamente nós podemos amadurecer a nossa forma de contar as coisas, né? Eu mesmo tenho uma única professora que eu percebo na Universidade Estadual daqui, que ela dá aula sobre cultura brasileira, e ela é uma pessoa de viés à esquerda, e ela não conota isso nas suas aulas. Eu acho absurdamente profissional e maduro a forma que ela expõe as coisas, né, os temas, e ela explica os momentos históricos, né, o que estava acontecendo aquilo e tal, e de uma forma muito neutra. Ela não me faz entender ou perceber que qualquer lado é melhor que o outro. Eu acho isso surpreendentemente bom. E por esse motivo é que eu estou citando as músicas, porque é difícil de fato você encontrar, por isso eu disse ninguém, porque você precisa treinar bastante para ser uma pessoa de fato neutra, né?
Então, uma música como essa da Marília Mendonça traz aí, de fato, uma perspectiva absurda e muitas vezes venenosa para o nosso dia a dia. Se uma pessoa acabou de passar por uma traição de fato e pegou o seu cônjuge com outra pessoa e ela escuta uma música dessa, ela está ancorando um sentimento ruim que ela acabou de viver. Isso é assim, é de uma dramática e uma preocupação a nível de alma. Porque o luto é um sentimento que a gente vive diante dessas coisas. O luto não é só com a morte, a traição também traz um luto. E o luto ele deve se manter numa parcela de tempo pequena, 2 meses, né? Ali no máximo 3. E quando nós alimentamos um pouco mais isso, nós ancoramos esse sentimento, é assim que a gente fala, e ele passa a fazer parte da minha estrutura de personalidade e caráter. Tá? Ele fica nas entrelinhas de como os meus programas mentais funcionam. Por isso que eu estou trazendo também esses 2 livros, né, para que nós entendamos essas 2 colocações que eu acho que são brilhantes. E eu estou trazendo esse exemplo junto com o outro da Mulher da Ponte, que foi o início lá, né, que foi o desejo de preservação, na verdade, instinto de preservação, o desejo é de consideração, né? Porque, como eu falei, não existe linguagem neutra, não existe fala neutra e não existe escuta neutra. Então, se você continua ouvindo esse tipo de música, esse tipo de conteúdo, pare exatamente agora. Não faça mais isso. Escolha melhor as músicas que você escuta, né? E acredite, é uma programação programada, tá? E aí eu quero falar isso de uma forma muito cautelosa, porque, como Platão disse, né, o governo que dão esse tipo de coisa. De fato, não é uma reunião governamental que vai resolver o cantor que vai fazer sucesso ou não. Mas perceba que são tendências, né? Há alguns anos atrás eu assisti uma palestra do Rick Bonadio, que é um grande produtor, ganhou muitos Grammys ele que lançou Mamonas Assassinas, NX Zero e uma série de outros, Kel Smith, Victor Clay, todos foram lançados por ele. E eu lembro, há uns 6, talvez 7 anos atrás, uma palestra dele em que ele falou que o próximo som, a próxima alta seria o beat, né, o trap, essa galera que está em alta de fato hoje. E na época ele estava falando isso porque ele estava para lançar a Kel Smith. E a Kel Smith é alguém que circula nesses lugares, né? Não só ela, mas outras pessoas, obviamente. E hoje nós temos uma série de funkeiros e cantores de trap, e essa galera que está fazendo sucesso aí nesse lugar. Então veja como há 7 anos atrás elas já falavam disso. E nessa se falou que até aproximadamente 2025 o sertanejo ia estar em alta. Então eles já estavam prevendo um declínio. Por quê? Porque está se colocando o outro no lugar, né? E é sempre assim, essas camadas de percepções sociais, elas funcionam exatamente desse jeito, tá? Eu vou trazer uma série de conteúdos que falam a respeito disso para você, mas eu quero hoje, não vou mais me delongar tanto nesse vídeo, apenas quero finalizar, na verdade, eu vou ainda fazer uma comparativa rápida sobre as 4 forças mágicas do apelo emocional e as 5 linguagens do amor, tá? Mas veja, muito cuidado com o que você lê, muito cuidado com o que você consome, aqueles shotzinhos de Instagram todo dia que te hipnotizam, né? As músicas que você escuta, até em outras línguas fazem diferença, tá, gente? Acredite. E com o tempo, claro, eu vou conseguir trazer esse conteúdo aqui, não dá para trazer tudo em um vídeo, mas procure que você encontra fácil, aberto no YouTube, em todo canto tem sempre alguém falando disso. Mas a comparativa que eu quero trazer desses 2 livros, eu estou aqui com algumas coisas abertas e alguns escritos meus, não vou me demorar. Eu gosto muito de mapas, né? Então eu costumo fazer mapas à mão ou via Drive, né? Gosto muito de usar o meu Drive para não perder meus documentos. Mas o primeiro que eu quero falar é da palavra de afirmação. E a palavra de afirmação ela vai trazer um contexto de amor diferente das outras, né? Ele vai se ligar diretamente ao desejo de consideração e ao amor, né? As palavras de afirmação, elas têm a ver com o meu apelo emocional de amor e desejo de consideração. Eu mesmo tenho um exemplo dentro da minha casa. Algumas vezes
reclamou na igreja ou em algum lugar que via algum conhecido passando e não falou com ele. Né? E isso me tinha uma estranheza, porque para mim não fazia diferença a pessoa falou comigo ou não. E o meu pai dizia, o fulaninho não falou comigo hoje. Né? E só depois estudando foi que eu vim entender que é um desejo de consideração. A pessoa quer ser considerada ao ponto da outra estar no mesmo ambiente e ela vem me cumprimentar. Né? Isso é uma forma de se sentir amado. Né? Então, eu tenho uma linguagem de amor, palavras de afirmação e um apelo emocional que se conecta. O desejo de consideração e amor. É assim que eu me sinto amado, é assim que eu me sinto considerado. Essa é a minha primeira comparação. Então, inclusive, anota isso que é muito importante para você fazer uma avaliação de como é a sua cabeça, né? De será se eu combino com isso? Se eu estou nesse lugar? Esse também é o motivo desses vídeos, tá? Então, palavra de afirmação se conecta com amor e desejo de consideração, tá? Não vou editar, como eu disse nesse primeiro vídeo, não vai aparecer nada aqui para você copiar nem printar, então pega um caderno e faz lá. A segunda comparação que eu tenho é o tempo de qualidade, é uma das linguagens do amor, e ela vai se conectar diretamente também. Né? O tempo de qualidade também é uma forma de amar. Você vai ver que todas as 5 linguagens, na verdade, é linguagens do amor. Então o amor vai dar em todas elas. Né? Demonstra amor com palavras, demonstra amor com tempo de qualidade, demonstra amor com atos de serviço, demonstra amor com toque e demonstra amor com presentes. Algumas pessoas usam isso para manipular, presentes são uma série de coisas, mas outras não. Né? Então, o tempo de qualidade ele vai estar ligado ao amor também, o amor vai estar sempre nessa panela, e o desejo também de consideração. Né? O tempo de qualidade é quando eu percebo que o outro faz questão de mim, faz questão do meu tempo, quer estar comigo. Isso é absolutamente verdade. Né? O terceiro ponto é atos de serviço. Também é um tipo de amor e tem a ver com um instinto de preservação. Olha só como é diferente, né? Atos de serviço tem a ver com instinto de preservação. E aí eu vou trazer um vídeo falando um pouco mais desses apelos emocionais, mas o instinto de preservação ele passa por muitas camadas, né? O mesmo exemplo da ponte, da mulher que não queria se sujar, é um instinto de preservação. Isso tem a ver com atos de serviço. Lembra que ela falava, que eu disse rapidamente, que ela limpava a casa, que ela falava outras coisas do tipo? Então, atos de serviço está com instinto de preservação. E aí eu tenho dinheiro, na verdade, desculpa, eu tenho presente, né, que é a linguagem do amor, e ela se conecta com o amor, obviamente, e com presentes, né, com dinheiro e com amor, né. A linguagem do amor é presente, o apelo emocional é amor e dinheiro, tá? É uma forma de mostrar não poder, mas uma forma de amar com aquilo que se tem, com o dinheiro, com a posse, né? O presente ele oferta isso, ele te oferta uma série de fatores que não é só algo que está me faltando ou ai, que coisa linda que não é isso, né? E é isso também, mas não é só isso. Então o presente está ligado ao dinheiro e também ao amor, tá? Você vai ver que pessoas que confiam muito no dinheiro, que confiam muito no seu trabalho, uma série de coisas assim, elas costumam geralmente presentear, né? É uma forma de amar, porque elas não conseguem muitas vezes dar um toque, dedicar tempo, porque trabalha demais, porque pensa muito no dinheiro, pensa muito na carreira, então ela presenteia. É mais ou menos assim que funciona. Claro que não é só isso, como eu disse, a minha ideia não é saturar esse assunto, mas tem muito a ver com isso. E o último, toque físico, que também é uma forma de amar e tem a ver com um instinto de preservação também, tá? Um toque seguro comunica acolhimento, né? Reduz ameaças, ele ativa vínculos, tranquiliza, né? O toque traz tudo isso. Então, cada uma dessas coisas traz consigo uma boa para você se perceber no seu dia a dia. Então, eu quero fazer um resumo aqui, vou ler um escrito meu, de repente eu até disponibilizo futuramente esses PDFs, mas não nesse primeiro vídeo. Então, eu tenho uma linguagem de valorização e eu tenho o apelo emocional. Eu vou linkar as duas coisas para você perceber. Palavra de afirmação, ela está ligada diretamente ao desejo de consideração e ao amor.
Deixa eu ficar aqui mais para o centro. Aqui. Eu tenho tempo de qualidade, também é um tipo de amor, e é um desejo de consideração. E aí eu vou ter atos de serviço, também é um tipo de amor, é um instinto de preservação. Eu tenho... Me perdi. Palavras de afirmação, desejo de consideração. Tempo de qualidade, desejo de consideração. Atos de serviço, instinto de preservação. Toque físico, instinto de preservação e presentes, dinheiro. Tá? São essas ligações que eu quero trazer para você. E esse, como eu falei, é um vídeo protótipo. Estou muito feliz de estar fazendo para vocês. Tá? Vou trazer, de fato, uma série de conteúdos aqui que eu quero contribuir com as pessoas, contribuir com o dia a dia, contribuir com o social. E a ideia é que sejam vídeos leves, que sejam vídeos interessantes e cheios de informação, né? Mas como esse é o primeiro, possivelmente pode ter ficado meio maçante, meio cheio de informações, cheio de conversas, mas é isso. O meu abraço, eu sou Felipe da Rocha, o novo mensageiro. Espero que você tenha gostado.